summertime, you dress so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you... Voltamos com o programa David Olin Unimed, hoje conversando com este que é um homem célebre, gente. Olha, está cultuado, premiado, está sendo ditado por muitos, e ele tem muito a falar de cultura, do seu trabalho, da sua experiência. É uma honra tê-lo na TV Informativo, compartilhando tudo que ele tem feito, tal, ou um pouco de tudo que ele tem feito, melhor dizendo. Ismael, nesse segundo bloco, eu gostaria que tu falasse mais especificamente do teu trabalho, né? E até contasse também a história do teu livro, que tu foste o roteirista, tal, e acabou sendo um filme. Conta um pouco do que tu anda fazendo especificamente. O que eu fiz mais recentemente e que acho que chegou mais até Lajeado, enfim, tudo que eu produzi em São Paulo e tal, que são coisas mais regionais. O mais recente é um livro e filme chamado Os Famosos e os Duendes da Morte, que é um livro que eu escrevi, é o meu segundo livro. Meu primeiro livro chama Música para Quando as Luzes se Apagam e saiu pela editora Jabuticaba. Aí eu estava lançando o meu primeiro livro, Música para Quando as Luzes se Apagam, e já estava com o meu próximo livro engatilhado, Os Famosos e os Duendes da Morte. E aí o diretor Esmir Filho é um diretor que trabalha com cinema, muito jovem. O Esmir hoje tem 30, na época dos Famosos. Quando a gente começou a trabalhar nos Famosos, ele tinha 24 anos. Ele tinha acabado de ganhar um prêmio em Cannes pelos curta-metragens dele e tal, e era um menino assim mais premiado do Brasil. Só se ouvia falar em Esmir Filho em todos os lugares, assim. E aí eu fui ver os curtas dele e vi que ele estava trabalhando no cinema através dos curtas, da mesma forma como eu vinha trabalhando na literatura sobre a adolescência. Eu e ele, a gente ia fazendo uma pesquisa muito, muito, muito parecida, eu senti na nossa estética, e aí eu mandei meus livros para ele e tal, ele leu e adorou. E aí o original dos Famosos Duendes da Morte já foi comprado pela Warner Brothers para virar um longa-metragem. Então foi bem forte, assim, foi um encontro entre eu e o Esmir que a gente criou essa obra que foi Os Famosos Duendes da Morte. E aí a gente começou a vir para Lajeado para pesquisar talentos locais. A gente não queria chamar, por exemplo, a Warner até sugeriu atores globais para fazer o filme. E a gente queria fazer um filme que retratasse realmente a colonização alemã no Vale do Taquari. Era uma proposta muito clara. Então a gente começou a buscar pessoas daqui, artistas daqui. A trilha, por exemplo, o filme fala sobre um menino que quer ver um show do Bob Dylan. Então ele fica dividido entre ver um show do Bob Dylan num lugar que ele não sabe onde é e não sabe se vai ter, porque é só a internet que fala do show do Bob Dylan. Ele está dividido entre sair da cidade onde ele mora para ver esse show do Bob Dylan, sem saber exatamente onde ele vai parar, ou se matar, se suicidar da ponte a Ponte de Ferro, que é aquela ponte linda, porque é um lugar onde muita gente já se matou na história dele, e o grande amor da vida dele se matou ali, então ele fica dividido entre ir atrás desse amor morto ou ir ver um show do Bob Dylan, que ele não sabe o que vai acontecer. O filme é esse dilema. O que significa? Isso pode dizer que é quase uma metáfora de algum sentimento coletivo, uma expressão individual? Do que se trata? Se trata do impulso de morte, que eu sinto muito forte aqui na região, assim. Lajeado ficou ano passado a segunda cidade que mais tem suicidas no Brasil. Mas essa contradição tinha que ser logo com o show do Bob Dylan, que é o cara que eu mais gosto. Mas é justamente isso, porque o Bob Dylan tá lado a lado com a morte. Ele se mata a cada trabalho para criar um novo, e não é um David Bowie que você vê a mudança. Ele é muito sutil e ele muda ideologicamente profundamente, assim. Sim, por isso ele é um grande clássico em todos os sentidos, né? Um cara que se tornou atemporal pela sua vasta obra e vai continuar assim. O filme tem uma música do Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Sim. A gente conseguiu, ele aprovou a música entrar com a voz dele, gravação original. Poxa. Isso é muito raro num filme brasileiro, tu ter uma gravação original do Dylan, sabe? Quem fez isso foi a Warner? Foi a Warner Brothers que fez a... E uma curiosidade, aí quando tu pegas esse teu livro que se torna um filme, tu tem que ser roteirista, tal, até para adaptar, né? Que filme é filme, livro é livro. Tu tens um sentimento, uma paixão também, além da literatura pelos livros, pelo cinema? Eu não tinha, eu tive através do Esmir. O Esmir que me apresentou o cinema, começou a me falar sobre diretores, porque a gente decidiu fazer algo juntos e eu nem sabia o que eu ia fazer no filme. Ele falou, eu te quero aí porque tu é a alma desse filme, a tua história fica perto. Aí eu já estava escrevendo o roteiro com ele logo, assim, tipo, ele começou a me mandar os roteiros dele, eu lia, só que eu sei como as pessoas falam aqui, então era interessante ver como ele me mandava os diálogos entre mãe e filho, e eu sabendo tudo que acontecia, que eu conheço cada barulho aqui, cada galo que canta, que o Paulo Rogério falando na Independente, todo esse universo, sabe,
que compõe um almoço familiar no interior do Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari. Então ele é muito específico. Aí eu já fui pro roteiro, comecei a escrever o roteiro com ele. Aí já virou roteirista Ismael Esmir, assim, porque ficou pau a pau mesmo, e eu fui aprendendo fazendo esse roteiro. Então me apaixonei por essa linguagem de cinema. É apaixonante, continuo trabalhando com isso depois. E aí, no processo do filme, precisava de um personagem, que o Esmir não encontrava o ator, e aí, lá pela Santos, ele queria que fosse eu que fizesse esse personagem dentro da minha própria história. Aí já foi mais um passo além, assim, de atuar no cinema, um papel maior, escrito por mim, criado por mim, sendo eu, sabe? Teu envolvimento é muito grande nessa história. Muito, muito, é. E me diz, e como foi a repercussão desse filme? E qual foi o teu sentimento final em relação ao filme constituído, pronto e tal? Olha, cara, esse filme é assim... Eu posso te enumerar, assim, ele começou estreando no Brasil no Festival do Rio, que é o maior festival do Brasil, estão os feras do cinema brasileiro e ganhou o melhor filme, tipo o Festival do Rio. Aí foi pro Festival de Berlim, que foi incrível. Aí começou a viajar festival no mundo inteiro, aí ele estreou nos cinemas da França, ele estreou em DVD em todas as locadoras dos Estados Unidos, tem esse filme, ele estreou em cinemas de todo o Japão, Portugal... Enfim, é muito grande, sabe? Aí o Caetano Veloso por exemplo, leu o livro e escreveu um texto enorme que publicou no jornal o Globo, tipo, falando maravilhas sobre esse trabalho, sabe? Tipo, comparando a minha escrita do Oswald de Andrade, assim, é muito louco. Olha. E aí vem o prêmio da Academia Brasileira de Letras que a gente ganhou. É muito grande, assim, sabe? Uma dimensão muito... O Caetano Veloso, aconteceu... Pôde conversar com ele melhor depois desse escrito? Sim, aí eu fui pra casa dele, a gente conversou e ficamos muito cúmplices, assim, tipo, eu voltei a encontrar com ele e tal. E no Brasil, tu falaste em locadoras nos Estados Unidos e tal, no Brasil como é que ficou essa história? O Brasil é uma distribuição da Warner Brothers, né? E aí rola uma dicotomia, assim, porque Os Famosos Doentes da Morte é um filme muito artístico. Muito. Claro. Ele é muito artístico, ele não é comercial. Ele tem que saber muito bem em qual cinema tu vai colocar esse filme. Tu tem que colocar ele num cinema de arte, que o público vai buscar cinema, tipo o Guion em Porto Alegre. Só que como o filme é da Warner, ele foi para todos os blockbusters, ele foi para principais salas de shopping. Então, para esse filme chegar no nosso público foi muito louco, foi muito difícil, sabe? Chegar no público que é o apreciador de um filme de arte, um filme de filosofia quase, sabe? Eu tô aqui, o nosso telespectador inteligente deve estar se perguntando também. Obviamente, o cinema parte de um pressuposto de entretenimento, mas também é cultural. O teu filme está muito mais para cultural do que entretenimento. Absolutamente cultural, absolutamente. Ele é um filme de tese, por isso que ele é um filme que não para nunca. Está tendo uma tese de mestrado na Unicamp, ele tem vários estudos, tu pega vários livros tipo de pensadores, vários citam o filme. Ele é um filme pensado, ele é uma obra muito pensada, então tipo ele tem todo esse aval da academia, entre aspas, assim. Mas quando ele chega no público, o público fica louco. Esse filme passou no Cineclube de Arroio do Meio, que é um cineclube super popular que tem na Casa de Cultura de Arroio do Meio, acho que toda terça-feira à noite passa um filme lá. Passou Os Famosos Doentes da Morte. A galera ficou louca, tipo, a gente chegou até mim, sabe, opiniões e o quanto movimentou a cidade esse filme. E o mesmo se deu em Arroio do Meio, a Secretaria de Cultura me mandou um e-mail dizendo que era o livro e filme mais pedido nas escolas municipais para se debater e para se falar. Então, sabe, ele tem um apelo popular muito forte. Esse filme passou agora numa rave que teve no interior de Estrela, me chamaram os guris, que eles queriam passar o filme, então passou no meio de uma rave, num paiol ali que tinha, tipo um galpão, e passou esse filme em telão. Ele tem todo esse lado, entendeu? Muito elitizado, assim, de pensamento, mas ele pega as pessoas muito, muito forte. Que bacana. E indo um pouco adiante, tu recentemente estavas, e tu fazes aí crônicas, colunas, para Zero Hora, né? Como é que tá essa história? Na Zero Hora eu sou colunista especial, assim que eu sou tratado lá dentro. Por exemplo, se tem um tema que me pegou no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu proponho, geralmente eu aceito esse tema, então eu escrevo uma página. O que a Zero me dá é uma página do Caderno de Cultura, a página inteira, que é um espaço muito privilegiado, assim, porque são muitos toques, é muito texto que eu tenho que produzir. E aí o que eu faço com a Zero Hora é o seguinte: colunas especiais sobre assuntos que me tocam. Escrevi sobre disco da Gal Costa, que eu queria muito falar sobre ela. Escrevi a capa, quando o Dylan veio para Porto Alegre, a capa do Caderno de Cultura era minha, o principal texto era meu, interno, tudo. Porque eu queria falar sobre Dylan, fazia sentido para mim falar sobre Dylan. Aí escrevi o Diário de Berlim, que é quando eu morei em Berlim da última vez para escrever meu próximo livro. Eu escrevia toda semana um diário para a Zero Hora, falando sobre a relação Brasil-Alemanha, como se dava um brasileiro de antepassados alemães vivendo e criando na Alemanha.
minha. De maneira geral, desculpa, não se deve definir nada, né? Nem sintetizar, porque, como diz Oscar Wilde, definir é limitar, né? Como é que, em linhas gerais, nesse Diário de Berlim, como é que tu vê essa relação? Eu vi uma relação muito apaixonada e crítica ao mesmo tempo, assim, muito apaixonado por esse lado que Berlim tem de liberdade, sabe? As pessoas são muito livres lá mesmo, e o Estado confere poder de liberdade para as pessoas. Elas não são escravas de um sistema. Em Berlim. O interior não, o interior é outra criação, assim, mas em Berlim as pessoas buscam esse ideal de vida. Existe uma comunidade muito grande de pessoas pensando nisso, tipo, e o governo dá essa liberdade. Porém, por outro lado, é uma sociedade muito auto-vigiada. Então, tu é livre para tudo, mas a sociedade está sempre te olhando, sabe? A pessoa na rua está olhando, ver se o outro deixou o cachorro fazer cocô, e se não deixou fazer cocô, vai te olhar feio, não vai falar nada, mas tu vai te sentir muito mal porque tu não está contribuindo. Então, essa noção de coletivo tem um lado nocivo e assustador e tem um lado libertador também. Mas é isso que me pega muito em Berlim, assim, é ver o quanto a gente está sob a condição do outro. E o teu livro lá? Como é que Meu livro lá, comecei a escrever lá, porque, enfim, a Academia Brasileira de Letras deu esse prêmio em dinheiro muito bom, que eu nunca ganhei esse montante na mão assim na minha vida. E por isso que eu acho que a Academia Brasileira de Letras tem que ser levada a sério. Tipo, as pessoas não podem, a Academia Brasileira de Letras, a gente não está nem aí. Tem que sim se achar estranho quando entram pessoas que não têm nada a ver, porque a Academia Brasileira de Letras premia pessoas, coloca outras pessoas lá dentro. Então, se entram pessoas bacanas, escritores com quem a gente compactua, isso vai fazer com que novos escritores da mesma safra venham e aconteçam. Tipo, esse prêmio que eu ganhei foi dado pelo Carlos Heitor Coni e pelo Nelson Pereira dos Santos, que são dois caras muito visionários e que todo mundo falaria por que estão... Eu nem sabia que eles estavam na Academia Brasileira de Letras. E eles que deram esse prêmio. E aí fui para lá, comecei a escrever em 2011... o meu próximo livro, e eu tô agora, acho que eu queria tentar lançar esse ano ainda, tipo, eu tô desde 2011, então 2 anos e meio já no livro. Tu tens, o nosso tempo está se esgotando, mas nesse teu processo criativo, obviamente, tem coisa que tu gosta mais e tem coisa que tu gosta menos, obviamente, é natural. Como é que tá essa tua relação com este último livro? Tu ficaste apaixonado pelo que tu escreveste, assim, ou tu foste muito cobrado por ti mesmo, sendo que era fruto também de uma premiação? Mas a premiação não era para eu não tinha que escrever o livro. Eu podia fazer o que eu quisesse com o dinheiro, eu podia comprar um carro. É mesmo? É. Olha só. Não, tu chega na Academia Brasileira de Letras pro chá das 5, onde eles vão te premiar, e na porta tu ganha um cheque. Entendi. Muito bom, é o maior dinheiro que eu já peguei na mão na minha vida, assim, de uma vez só. É meio assustador. Eu nem não sabia que era tudo isso, sabe? Uhum. E aí, enfim, aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou investir em criação, vou para Berlim, que é a cidade onde eu mais me inspiro para escrever, e vou lá começar esse livro. É um cara cultural, por isso que ganhou, né? Coisa boa. Eu acho que tu tem que usar, né? É verdade. Meio ali, né? Tipo, investir, não vou comprar vou comprar um carro com essa grana, tipo, nem... Enfim, porque esse romance que eu estou escrevendo agora é um romance biológico e evolucionista. Então tem tudo isso que tu falou, eu me cobrei muito. Eu fui estudar na USP biologia cetácea, por exemplo. Teve uma pesquisa científica muito, 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 muito profunda para escrever esse livro, está tendo ainda, e teve um apaixonamento. Eu sou apaixonado por essa história, tipo, eu não saberia viver sem terminar isso. É a coisa como a minha maior urgência no momento é terminar esse livro, mas eu não tenho pressa também. Nós vamos ficar por aqui, quero te agradecer, nosso tempo se foi, tu és uma pessoa sensacional, parabéns e continua fazendo sucesso porque tu merece. Obrigadão, Davi, eu agradeço muito pelo espaço, pelo interesse em, enfim, me conhecer minhas histórias, fico muito contente e queria avisar as pessoas que aqui na clínica do Dr. Davis, no Espaço Cultural Bar, a gente vai começar a desenvolver algumas oficinas aqui, alguns encontros, porque eu agora com essa minha proximidade em Porto Alegre, eu tenho um projeto que eu estou fazendo aqui em Lajeado e eu queria fazer encontros às segundas-feiras à noite para pessoas interessadas em desenvolver a escrita, seja no cinema, seja na literatura. Mas é uma oficina livre que vai ser tipo às segundas-feiras à noite, se eu não me engano, das 7h30 às 9h30, alguma coisa assim. Então, se o povo em casa estiver interessado nessa oficina, uma oficina de criação de textos, criação literária, para desenvolver mesmo uma oficina prática, e pessoal de casa que tiver interesse, liga aqui pro Espaço Cultural. É isso aí, nós vamos colocar o telefone do Espaço Cultural aí na tela para você ver. E eu que escrevo, cara, vou acabar fazendo também, porque eu acho que a gente aprende o tempo inteiro. Tá Sem certo? Dúvida. Vai ser ótimo. Muito obrigado. Prazerzão. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau.